Boa noite a todos, da paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para falar um pouquinho de uma referência bíblica que se encontra no livro de Tessalonicenses, na qual o tema de hoje será apostasia. Eu queria falar um pouco sobre o que é apostasia e como ela acontece. Então, o texto no qual vamos nos basear está no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, onde ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, irmãos, primeiramente, o que é apostasia? Seria uma renúncia de um cristão, a renúncia da fé. Seria renunciar a tudo aquilo que ele tem acreditado, que ele tem crido dentro da igreja. Mas existe também uma outra apostasia que não seja o desviar-se da presença de Deus, que não seja o sair da igreja, o renunciar à doutrina da igreja, mas sim renunciar a uma ideia, a um costume que a palavra de Deus ensina, a uma doutrina bíblica. Paulo diz na carta aos Tessalonicenses que devemos ter cuidado de não sermos enganados, porque a vinda de Cristo não se daria antes que viesse uma grande apostasia na igreja. Quando ele coloca esse termo apostasia na igreja, nós temos a liberdade de imaginar como seria. E o que vem à nossa mente, em primeiro lugar, é que as pessoas se desviam da igreja, que as pessoas saem da igreja, que as pessoas renunciam ao evangelho. Mas, na verdade, o que nós mais vemos hoje não é as pessoas renunciando à igreja, ou renunciando à fé em Deus. Elas continuam na igreja, elas continuam crendo em Deus. A apostasia hoje está relacionada à renúncia do cumprimento daquilo que a palavra de Deus determina. Acredito que as pessoas acham difícil seguir a palavra de Deus, como eu tenho ouvido muitos cristãos dizerem que é muito difícil seguir a palavra ao pé da letra. Mas a determinação que Deus nos dá é que a gente deve examinar as Escrituras, porque nela está contida a vida eterna. E que devemos nos esforçar para seguir tudo o que está contido nesse livro, sem tirar nem pôr, sem diminuir ou aumentar qualquer uma de suas doutrinas. Na verdade, Paulo, o autor de Gálatas, fala também que se alguém vier ensinando um outro evangelho que não seja aquele que eles, apóstolos, têm ensinado, que essa pessoa que traz esse ensinamento diferente seja considerado anátema. E a palavra anátema é amaldiçoado, é expulso, é excomungado, que seja tirado, seja excluído, seja expulso do meio do povo de Deus. Então, qualquer um que trouxer uma doutrina diferente, uma doutrina que não está contida na palavra de Deus, que não seja doutrina santa, ele deve ser considerado anátema. E o povo de Deus tem recebido todo tipo de doutrina. O povo de Deus tem engolido todo tipo de ensinamento fora do contexto bíblico. E aquilo que está escrito na palavra, aquilo que está na palavra de Deus, que nós deveríamos honrar, reverenciar e seguir, muitos estão deixando de lado
por achar que é ultrapassado, por achar que não está atualizado, que não está adequado com os dias de hoje. Nós temos hoje diversos tipos de igreja. Nós temos hoje diversos tipos de movimento de fé. De maneira que a igreja se distancia cada vez mais daquilo que era antes, de uma igreja primitiva, criada ali no livro de Atos, igreja que ensinou os apóstolos, e os apóstolos ensinaram os discípulos, e esses discípulos tinham passado de geração em geração, e hoje nós estamos bem distante do que era a igreja de Atos, o que é considerado um erro. Então a apostasia, irmãos, não é apenas um grande número de pessoas que irá sair da presença de Deus, o fim da igreja. Não. Eu acredito que a maior apostasia está acontecendo hoje dentro da igreja. É a apostasia das doutrinas bíblicas. É a renúncia. É o renegar-se a cumprir uma determinação bíblica. Os costumes sadios que a palavra de Deus nos ensina, o respeitar os pais, o respeitar cada pessoa, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, tudo isso está sendo deixado de lado de uma maneira muito rápida, e até mesmo os governos, as autoridades, eles têm esse interesse em tirar a doutrina bíblica do meio da sociedade, que a Bíblia tem sido um obstáculo à liberdade plena da sociedade. Tem sido um obstáculo àqueles que pregam o amor livre. Tem sido um obstáculo àqueles que pregam a falta de caráter, a falta de princípio, aqueles que claramente renegam Deus. Então eu quero deixar esse alerta para o povo de Deus, especialmente para os pastores. Porque o pastor é o sacerdote. O pastor, a palavra diz que ele é considerado, ele representa o anjo da igreja. E em Malaquias diz que da boca do sacerdote deve sair a ciência, a sabedoria para ensinar o povo. Então o pastor é responsável pelo rebanho. E ele é responsável também pelos ensinamentos que são levados dentro da igreja. E se nessa igreja entrar um ensinamento que não é bíblico, com certeza, se Deus for cobrar de alguém, a primeira pessoa que ele vai cobrar é do pastor. E se uma determinada igreja, o povo anda em desacordo com a palavra de Deus, são hipócritas, são fingidos, são crentes, mas são crentes por interesse, isso, a culpa, a responsabilidade é do pastor, porque ele é que tem a responsabilidade de ensinar o caminho certo para as pessoas. Então, depois que ele ensinar esse caminho certo e as pessoas, mesmo assim não quiserem seguir, renegar, renunciar esse ensinamento, então houve ali uma apostasia de uma doutrina bíblica por parte daquela pessoa. Essa pessoa, ela será vista por Deus, como diz nas cartas, as 7 cartas de que Jesus orientou cada uma delas, será vista como um cristão que não segue a palavra, ou seja, aquele que se diz apóstolo, que se diz cristão, que se diz crente, mas na verdade não é. Porque em João 8, ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, esse é o que ama a Deus, e esse pertence a Deus. E se não ouvir a palavra de Deus, se não receber a palavra de Deus, é porque não pertence a Deus. Tá? Isso está bem claro. E não tem 2 pesos, 2 medidas. A palavra é o que é, não tem como darmos uma interpretação diferente, ainda que seja uma palavra aparentemente dura, né? Que na nossa boca vai ser amargo, mas no ventre vai ser doce, porque no momento em que nós passamos a cumprir essa palavra, passamos a obedecer essa palavra, os frutos serão doces como mel, eles virão em nossa vida para edificar cada vez mais a nossa fé e edificar também a nossa vida. Então que a igreja de hoje, especialmente os pastores, eles tenham esse cuidado, esse zelo de ensinar na igreja somente aquilo
que está contido na palavra de Deus. Porque muitas pessoas, muitas pessoas estão se perdendo exatamente por não obedecer a palavra de Deus. São pessoas que estão na igreja domingo, uma, 2 vezes, 3 vezes por semana. São pessoas que dizimam, pessoas que ofertam, são pessoas que cantam hino, pessoas que oram, mas ao mesmo tempo são pessoas que não obedecem a palavra de Deus. Muitas dessas pessoas são até vasos, considerados vasos, mas mesmo assim são pessoas que não obedecem a palavra de Deus. E sem essa obediência na palavra de Deus, não tem como um cristão ser um cristão genuíno. Porque essa mesma palavra diz que a rebeldia é semelhante à feitiçaria. Então, quando nos rebelamos para não cumprir a palavra de Deus, nós estamos nos tornando feiticeiros. Nosso ato nos torna semelhante aos atos de um feiticeiro. Isso perante os olhos de Deus. Então, que possamos ter esse cuidado, possamos ter esse zelo. Todos os cristãos, eles dizem que oram e anseiam pela vinda de Jesus. Mas precisamos saber se nós estamos pelo menos seguindo a palavra. Se nós estamos seguindo a palavra, nos mínimos detalhes, obedecendo rigorosamente os preceitos que Deus estabelece, que não são apenas os mandamentos, então sim, nós podemos orar que Jesus volte logo para nos colher, temos essa esperança de ser salvo. Mas na maioria das vezes não estamos preparados. Na maioria das vezes estamos pedindo uma oração como se estivesse pedindo uma condenação. Porque apesar de ser cristão e carregar a Bíblia debaixo do braço, isso não quer dizer que estejamos salvos, não quer dizer que estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a palavra diz que aqueles que serão salvos serão aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E para estar lavado e remido no sangue do Cordeiro, nós temos que estar andando exclusivamente nos ensinamentos de Cristo. Como diz Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim, fique na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.